Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula do nosso curso de Tecnologia dos Metais, uma aula de nucleação e crescimento. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você aqui que acompanha o canal, de deixar o like nesse vídeo, que já ajuda bastante aqui a continuar produzindo esse conteúdo. Se você chegou aqui agora, deixa o like também e se inscreva no canal. Dê uma olhada aqui no nosso programa de membros também, que tem umas vantagens bem legais. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte cinética de transformação de fase do estado sólido, né? A nucleação e crescimento. Como que vai ocorrer esse processo cinético ali da nucleação? Quais são as equações que vão comandar esse crescimento depois da nucleação? Como que vai ocorrer essa nucleação? Bom, quando eu estou falando ali de uma transformação de estado sólido, né, quando eu estou querendo determinar qual é o comportamento cinético dessa transformação de estado sólido, ou seja, tem um sólido se transformando em outro estado sólido. Um exemplo disso, por exemplo, é a recristalização, que a gente tem uma aula aqui no nosso curso de Ciência dos Materiais. Eu vou ter ali uma fração de transformação Y, né? Ou seja, eu vou ter um eixo Y, que vai ser quanto de material foi transformado em função do meu tempo T, ou seja, o tempo que ocorreu essa transformação, né? Isso aqui também pode ser utilizado, por exemplo, quando eu estou falando ali de tratamentos térmicos. E, para isso, a gente tem uma equaçãozinha para determinar como que ocorre essa transformação. Essa equação, ela também é conhecida como equação de Avram, né? Essa é uma equação de Avram. Eu vou ter um termo aqui, que vai ser o meu termo 100%, eu vou ter aqui um termo exponencial, que vai estar associado aqui a uma constante cinética de transformação e o meu tempo de transformação. O meu N aqui também é uma constante do meu material. Então, qual é o comportamento dessa minha curva, no final das contas, quando eu estou falando de uma transformação ali em um estado sólido? Eu vou ter aqui esse tipo de comportamento. Aqui no meu eixo Y eu tenho a minha fração transformada, aqui eu vou ter o meu tempo. E como que eu divido aqui esse meu processo de transformação? Eu vou ter basicamente duas regiões. Eu vou ter minha região de nucleação, né? Como a gente viu, eu tenho o meu raio crítico, que eu consegui ter a nucleação, e aqui eu vou ter a minha nucleação de fato, e eu tenho uma região aqui de crescimento, né? A maior parte do meu tempo aqui ele vai demorar, né, no meu crescimento. Lembrando que isso aqui é um tempo em logaritmo, então significa que, né, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 10, então aqui eu vou ter 100, aqui eu vou ter 1000, então o meu tempo aqui, ele está numa escala logarítmica. E a gente vai determinar um termo aqui, t de 0,5, que ele vai ser a minha taxa de uma transformação, né? A minha taxa de transformação não, ele vai ser o recíproco da minha taxa de transformação. O que é a minha taxa de transformação? Ele vai ser ali tomada como o recíproco do tempo necessário para que a transformação prossiga na metade do caminho para a conclusão, né? Hoje, você está falando da coisa, eu não entendi, não. Então, digamos que eu tenho um tempo para que eu atinja 50% da minha transformação. Aí, digamos que eu estou tendo uma transformação ali de uma austenita para uma perlita. E eu tenho tempo para ocorrer metade dessa transformação. E esse tempo para eu ter a minha metade da minha transformação, eu vou ter que a minha taxa vai ser o recíproco dele, ou seja, a minha taxa de transformação, ela vai ser 1 sobre o tempo para que eu atinja 50% dessa transformação, isso para uma temperatura, né, constante, né? Isso aqui eu só posso avaliar para uma temperatura. Em suma, para cada temperatura eu vou ter uma taxa ali, eu não posso permanecer a mesma taxa para duas temperaturas diferentes. E, gente, isso fica muito claro aqui quando a gente olha essa segunda imagem. O que é essa imagem? Essa aqui é uma imagem da porcentagem de recristalização para o cobre em diversas temperaturas. Então, ó, cada curva dessa aqui é uma dessas curvas aqui da minha curva de Avram, ou seja, eu peguei e botei 135 graus, vi quanto tempo demorava para eu chegar aqui a 0,5, por exemplo, botei a minha curva, vi o tempo que eu demorei para ocorrer a recristalização completa em 135 graus, foi essa curva aqui. Aí eu fui reduzindo a minha temperatura e fui avaliando como estava sendo ali a minha taxa, né, a minha taxa de recristalização para outras temperaturas. Vocês podem olhar aqui, por exemplo, que aqui ó, a minha nucleação nesse processo foi nem 2 segundos, né? Foi provavelmente aqui foi menos de 2 segundos. Então, essa aqui é a minha, né, seria aqui a minha nucleação, nucleation. Já, por exemplo, quando eu estou a 43 graus Celsius, a minha nucleação é isso aqui tudo, ó. Ou seja, eu demorei aqui aproximadamente algo entre 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 10 a 3 minutos, né? Isso aqui, na verdade, não é segundos não, né? Perdão, gente, minutos. 4 vezes 10 a 3 minutos para eu começar a minha nucleação.
Então, com que conclusão eu chego isso? Eu chego com isso, que a minha temperatura ela influencia o meu processo de recristalização, o meu processo de transformação. No caso da minha recristalização, a gente já viu na nossa aula de recristalização, no nosso curso de ciência dos materiais, que quanto maior a minha temperatura, mais rápido vai ocorrer a minha recristalização, mais fácil, né? Eu vou ter uma facilidade ali para que ocorra o meu processo de recristalização, e aqui a gente está entendendo por quê, né? Porque essa temperatura ela vai influenciar aqui em como ocorre esse processo aqui na minha equação de Avramin. E, dito isso, agora que a gente já falou um pouquinho de como ocorre ali as etapas da minha nucleação no meu crescimento, o meu crescimento vai ser a minha fase ali da minha transformação, que vai começar ali depois que eu atingir, né, o meu raio crítico. Foi o meu processo ali de nucleação até eu atingir um núcleo estável. Então, esse processo de crescimento ele vai acabar quando qualquer uma das minhas partículas ali, das minhas novas fases, se encontrarem, né? Então, eu vou ter ao final da minha reação. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho aqui todo o meu material, e eu tenho aqui os meus núcleos que estão crescendo, vai chegar um ponto que esses núcleos vão crescer tanto que um vai encostar com o outro. Isso aqui vai se transformar em 4 grãos, né? No final das contas, eu vou ter aqui, por exemplo, 4 grãos. Por quê? Porque todo o meu líquido que estava ali, ele foi crescendo, até que a interface desses grãos se encontrem uma com as outras e formem ali esse meu grão final, né, no final das contas. Então, esse aí é o meu processo de crescimento. E o meu crescimento ali, ele vai ser um processo que ele vai ocorrer por difusão atômica de longo alcance. Isso aqui é uma parte importante, né? Eu vou ter um processo de difusão atômica de longo alcance. Se é um processo de difusão atômica de longo alcance, ele vai ser um processo que é termicamente ativado. Então, eu vou ter uma taxa aqui de crescimento G, que ele vai ser correlato ali a uma constante C, e eu vou ter aqui esse meu termo Q, que é o meu termo aqui, vai ser a minha energia de ativação, no caso aqui, para qual material que eu estou utilizando, e a gente está vendo aqui que a minha temperatura está aqui embaixo, significando que ele é um processo que ele vai ser dependente da minha temperatura. E esse meu processo aqui de difusão atômica de longo alcance, ele vai envolver algumas etapas. Por exemplo, eu vou ter uma difusão através da minha fase original, depois eu vou ter a minha difusão através do meu contorno de fase, até eu ter ali a minha difusão no meu núcleo. Então, a minha taxa de crescimento G, que eu chamei aqui, ela vai ser determinada ali pela minha taxa de difusão e também da dependência da minha temperatura de difusão. Bom, como a gente viu antes, a minha taxa de transformação e o meu tempo necessário ali para que eu tenha para que essa transformação ela prossiga até ali o meu grau de conclusão, né, nos 50% ou tudo mais, elas vão ser inversamente proporcionais à outra, né? A gente já viu isso no slide anterior. Então, se o meu logaritmo desse tempo ali, né, for traçado em relação à minha temperatura, eu vou ter uma curva ali que vai ser essa curva que está sendo mostrada nessa minha figura. Se, por exemplo, aqui eu tenho a minha temperatura e aqui eu tenho a minha taxa. Se eu plotar aqui a minha taxa em relação à minha temperatura, eu vou ter uma curva nesse sentido aqui, né? Qual vai ser a minha taxa de nucleação. E se eu fizer o oposto, se eu plotar aqui na minha temperatura e eu plotar aqui o meu tempo para ocorrer essa transformação, né, eu vou ter esse sentido oposto aqui. Se vocês, para quem já conhece um pouquinho a matéria, a gente vai ver que essa temperatura, essa curva aqui, ela é muito parecida com uma curva que a gente vê em tratamento térmico, mas é exatamente isso que está acontecendo, né? Porque essa aqui é o que a gente vai ver posteriormente, que é a minha curva ITT, ou a minha curva TTT, que ela é o tempo aqui para que ocorra o meu processo ali de mudança de fase, de cristalização, por exemplo. Bom, e, né, só botando aqui, né, a taxa de transformação ele é o tempo necessário para que a transformação prossiga até um grau de conclusão. Eles vão ser inversamente proporcionais uns aos outros, né, como a gente está vendo aqui nessa curva. Eu vou ter uma curva aqui que ela vai estar sendo inversamente proporcional à outra, e ela vai ser ali ao contrário também, né? Eu vou ter um espelho uma da outra ali, se eu botar ela em função da temperatura. E, gente, o tamanho da minha partícula de fase do produto, ele vai depender da minha temperatura de transformação. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Se eu tenho uma temperatura aqui de transformação nesse sentido, eu vou ter aqui uma taxa de nucleação pequena. Ou seja, eu vou ter, né? Eu já comentei isso uma vez com vocês, eu vou ter poucos grãos, e esses grãos aqui, eles vão crescer rápido, e eu vou formar grãos grandes. E se no segundo caso aqui, eu, por exemplo, tenho uma taxa aqui alta de nucleação, que é esse ponto aqui, eu vou ter vários grãos aqui formando, e depois eu vou ter ali a formação mais lenta desses grãos, mas eu vou ter aqui diversos grãos na minha estrutura do meu material. Então, eu vou ter, no final das contas, grãos menores. Logo, o tamanho da minha partícula ali da fase e do meu produto que eu estou formando, ele vai depender ali da minha temperatura de transformação. Bom, vamos fazer um exercício aqui
que tem um exercício exemplo para ver como a gente trabalha com essas equações. Sabe-se que a cinética de recristalização de algumas ligas obedece à equação de Abramo, e que o valor de N igual a 3,1, né? Vou botar aqui N igual a 3,1, que o valor de N é igual a 3,1. Se a fração cristalizada for 0,3 após 20 minutos, ou seja, o meu T de 0,3, né, o meu tempo de 0,3 vai ser 20 minutos, ou seja, eu vou ter 30% de fração cristalizada depois de 20 minutos, determine a taxa de recristalização, né? Quem que é a minha taxa de recristalização vai ser igual a 1 sobre o meu T de 0,5 que eu não tenho. Como que eu determino isso aqui? Eu sei que a minha equação de Abramo, como a gente acabou de ver, ela vai ser igual a 1 menos o meu exponencial de menos kt elevado a n. Se eu consigo aqui começar a substituir alguns valores, eu vou conseguir determinar, por exemplo, quem é o meu K. Por exemplo, eu não sei quem é o meu K, que eu quero determinar, apesar de eu saber quem é o meu N. Sabendo o meu K, eu consigo determinar esses outros valores. E como que eu vou determinar aqui quem que é esse K? Eu consigo aqui fazer uma manipulação algébrica para eu conseguir isolar esse K. Vamos lá. Vamos começar aqui fazendo uma manipulação algébrica aqui. Eu sei que o meu exponencial, né, de menos K de t elevado a n, ele vai ser igual a 1 menos y. Se eu aplicar aqui uma propriedade de logaritmo, né, eu vou aplicar um logaritmo aqui, vou aplicar um logaritmo aqui, eu consigo determinar que o meu menos k t elevado a n vai ser igual ao logaritmo de 1 menos y, né, porque eu estava querendo isolar exponencial porque eu quero determinar quem é esse k. Então, quem vai ser o meu k? O meu k vai ser igual a menos ln de 1 menos y sobre t elevado a n. Bom, consegui isolar aqui todo mundo. Então, agora, eu sei aqui um valor de 30%, né? Quem é esse meu t de 0,30 aqui? Eu estou querendo dizer que quando eu tenho 30% de uma fração transformada, o meu tempo vai ser igual a 20 minutos. Então, se eu pego aqui e substituo aqui, ó, ok, continuar essa continha aqui. Se eu pego aqui e começo a substituir valores, isso aqui vai ser igual a menos ln de 1 menos 0,3, né, que eu tenho 30% ali de fração transformada, dividido por 20 minutos elevado a 3,1, né? Lembrando que isso aqui está em minutos. Eu não vou botar aqui para não ficar poluindo a nossa imagem, mas está em minutos. Quando eu faço aqui a solução disso, eu vou ter um valor de 3,3 vezes 10 a menos, né, 3,3 vezes 10 a menos 5, né, de transformação por minuto. Então, vamos gravar aqui que esse aqui é o meu valor de K quando eu estou trabalhando em minutos. Agora, eu quero saber quem que é o meu T de 0,5, né? Pegando essa equação aqui de novo, eu vou botar aqui o meu T de N, ele vai ser igual a menos ln de 1 menos y, dividido por K. Eu posso pegar e substituir agora os meus valores para o que eu quero descobrir. Quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir o meu T de 0,5, né? Eu posso primeiro também jogar o meu N para cá. Ó. O meu T vai ser igual a, vou abrir aqui, menos ln de 1 menos y, dividido por K, isso aqui tudo no 1 sobre N, né? Todos esses valores aqui eu tenho, gente, para 0,5. E é isso que eu vou substituir para eu descobrir quem é o meu T de 0,5. O meu T de 0,5, ele vai ser menos ln de 1 menos 0,5, que é que eu quero descobrir, dividido pelo meu K. O meu K eu tenho aqui que é 3,3 vezes 10 a menos 5. Ó, estou usando minutos, eu vou ter um valor aqui em minutos. Isso aqui tudo sobre 1 dividido por 0,3. 0,3 não, é 1 dividido por 3,1, né? Perdão, 3,1 aqui. Então, se você resolver esse valorzinho aqui para eu descobrir quem é o meu T de 0,5, substituindo, jogando tudo isso aí numa calculadora, você vai ver que isso aqui vai dar 24,8 minutos. Resolvido? Não, ainda não. Não é isso que eu quero descobrir. Eu quero saber a minha taxa. A minha taxa é 1 sobre T de 0,5. Vai ser 1 sobre 24,8 minutos. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2, né? Minutos a menos 1. Agora sim eu tenho a minha taxa. Eu tenho uma taxa de transformação de 4 vezes 10 a menos 2 minutos a menos 1. Ou 4 vezes 10 a menos 2 por minuto. Bom, gente, a gente termina a nossa aula por aqui. Eu agradeço você que assistiu essa aula. Se teve alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre de deixar um like.
curtir aqui o vídeo, que ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo, se inscrever no canal, e caso você queira contribuir de alguma forma aqui, você pode ou se tornar membro para dar um apoio, ou também fazer um Pix direto para o @explicaprofessor. Um grande abraço, até uma próxima aula. Tchau, tchau.